Então, vamos lá. Unidade 3, seção 2. Tecnologia de frutas e hortaliças. Então, gente, o que acontece? Em casa, talvez vocês já tenham tido experiência de congelar alguma fruta, alguma hortaliça, para não deixar estragar. Mas, infelizmente, né, a maioria das residências e até mesmo de restaurante acaba indo tudo para o lixo. Por quê? Porque são alimentos muito perecíveis, né? Estragam muito rápido. A banana mesmo, a gente está comprando a banana verde, 2 dias depois ela já está começando a ficar com aquelas pontinhas pretas apodrecendo. Folhosos, né? Alface, couve, brócolis mesmo, amarela muito rápido. Então, no geral, frutas e hortaliças, elas têm um prazo de validade curtíssimo. E nem todos dá certo o congelamento, né? Alguns não vai dar certo a gente congelar, não tem como você congelar um alface. Então, a tecnologia de alimentos está aí para estudar e aperfeiçoar cada vez mais, né, técnicas para que a gente consiga prolongar, né, a validade dessas frutas e hortaliças, não desperdiçar e aproveitar. Pode ser congelando, pode ser, por exemplo, fazendo geleias com as frutas, fazendo doces cristalizados, de alguma forma, né? Que a fruta ainda não estragou, ela só está muito madura, mas a gente não consegue consumir tudo naquele dia. Aí faz um bolo, faz uma compota, inventa alguma coisa dentro de casa. Mas em um grande restaurante nem sempre vai ser possível, né? Porque talvez para elaborar um prato que não estava no cardápio, para fazer o aproveitamento, vai depender de mão de obra, vai gastar gás, vai gastar tempo, e às vezes não vai ser possível, porque, por exemplo, se você resolver fazer, sei lá, um bolo com aquela banana, aí quando vai fazer, vê que está faltando, não tem o ovo, não tem o trigo suficiente para fazer um bolo, com aquela quantidade de banana que está ali. Então, assim, não é simples, tipo assim, tá sobrando fruta, eu vou inventar alguma coisa, eu vou colocar no cardápio. Nem sempre vai dar certo, ou então não vai ser a quantidade suficiente que vai atender todos os comensais do seu restaurante. Então, assim, é bem complicado. Por isso que a gente tem que ter planejamento, né, em yuan. Você tem que montar o seu cardápio mensal, calcular tudo que você vai comprar para evitar esse desperdício. E em casa, gente, é da mesma forma. Em casa, agora tudo bem que está todo mundo em casa, e todo mundo em casa, todo mundo acaba come mais, né? Porque fica na ansiedade. Mas em tempos normais, que a gente está trabalhando, estudando, fica muito tempo fora de casa, a gente, mesmo que a gente faça compra, faça feira, a gente acaba comendo na rua. Ou então chega em casa muito tarde e nem come. Aí acaba estragando, né? Então a gente tem que parar para pensar também se a gente não está comprando muito, né? Para desperdiçar, jogando literalmente dinheiro fora, além do meio ambiente, porque quanto mais lixo a gente produz, pior é para o meio ambiente, né? E é desperdício de comida. Quantas pessoas passando fome e a gente jogando fora resto de comida pronta ou jogando fora frutas, verduras, legumes que estragaram. Então, isso tudo é planejamento. Seja uma pessoa que mora sozinha, seja uma família de 5 pessoas, ou seja num restaurante de 1.000 pessoas. Todo mundo tem que ter planejamento, porque querendo ou não, é desperdício, é dinheiro, né? Então, agora nós vamos entender um pouquinho da tecnologia, né, do que é possível hoje, do que a gente tem hoje na tecnologia que pode nos auxiliar, seja em casa, seja auxiliar, orientar um paciente, ou seja, trabalhando em um grande restaurante, ok? Então, vamos lá. Tá aparecendo o slide aí, gente? Estão vendo o slide, gente? Sim. 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 Então, vamos lá. Como que a gente faz para conservar, né? Qual é o processo, qual é a tecnologia pós-colheita? Depois que o agricultor foi lá, colheu, cortou aquela banana do pé, tirou aquele alface, tirou aquele quiabo, tirou aquele brócolis. E aí, né? O que nós temos? O que geralmente a gente é orientado a fazer, a gente sabe que tem que ser feito? Refrigeração, né? Primeira coisa é refrigeração. Embalagem adequada, né? Algumas frutas, a gente faz a aplicação de cera, por exemplo, maçã recebe uma aplicação de cera, não sei se vocês já perceberam.
Tem bloqueadores também de senescência. Senescência, você sabe o que é, né, gente? Pessoa senil, senescência, está relacionado com envelhecimento. Então, vai tentar bloquear esse envelhecimento desses alimentos. Pode ser os minimamente processados. O que seriam os minimamente processados? Pode ser aquela couve que já passou por toda a higienização e foi cortada e está no pacotinho. Pode ser aquela melancia que eles cortaram e passaram o plástico filme para vender só um pedaço. Isso aí é minimamente processado. Né? Geralmente que ele foi repartido e embalado ou a vácuo, e você pode comprar que você sabe que ele foi higienizado da forma correta. Geralmente foi alguma empresa que fez isso, vem a etiqueta, né, dessa empresa que está comercializando esse alimento minimamente processado. E temos também congelamento, pasteurização, acidificação, desidratação e tecnologias emergentes, que geralmente são realizadas por indústrias de alimentos, né? E não em casa. Dificilmente uma pessoa vai conseguir pasteurizar um alimento em casa. Isso aí já é o que está em vermelho aí. Geralmente é o que já acontece e já existem várias indústrias especializadas nisso. Ok? Perguntas? Perguntas, gente? Não. Então vamos lá. Congelamento de frutas e hortaliças. Vocês já congelaram em casa? Ou alguém tem o hábito de comprar essas frutas congeladas, principalmente essa primeira foto aqui, que são as frutas vermelhas, as berry da vida, para fazer sorvete, para fazer qualquer outro suco, uma caipifruta. Alguém já viu no mercado essas frutinhas congeladas? Ou essa segunda foto aqui, que são geralmente brócolis, cenoura, palmito, seleta de legumes. Vocês já viram isso nas gôndolas? Já. Já compraram? Já. Já comprei as frutas vermelhas. Hã? Já comprei as frutas vermelhas. E aí? Eu nunca mesma comprei, coisa? não. Eu particularmente achei com gosto de água, praticamente. Não gostei, não. Não é a mesma coisa dela fresca, né? Isso. E os legumes? Nunca consumi, não. Brócolis? Não? Ninguém? Não. Então, nós temos que pensar o seguinte: por mais que o sabor não seja o mesmo, com aquele frescor, né, do alimento ali natural e natura, fresco, que acabou de ser colhido, a gente tem que pensar o quê, gente? Que eu sempre falo desde o início dessa disciplina. Atingir as áreas de difícil acesso, atingir as regiões que não tem plantação. Por quê? Naquela região que ou é muito seco, ou é só rio, né? Tipo região amazônica, que não tem plantação de tudo. Para a alimentação ficar balanceada, ficar variada, sendo que não existe plantação desses tipos de alimentos, por exemplo, o congelado vai ser um acesso, vai ser uma opção para que essas pessoas consigam variar, né, esse consumo. Porque senão vai ficar só no enlatado, 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 ou no que conseguir comprar. Então, na verdade, essa tecnologia veio de congelamento, envasamento, com etiqueta, com selo, né, de inspeção, com data de fabricação, data de validade, comercializada principalmente para conseguir atingir todas as regiões e todas as pessoas que não têm opção de estar indo à feira, de estar comprando sempre fresco, consumindo sempre fresco, né? Então, é a mesma coisa do enlatado, é a mesma coisa do leite em pó, para conseguir cada vez mais atingir o maior número de pessoas. Então, veio para ajudar. E veio ajudar principalmente a consumir um alimento de melhor qualidade, né? Que é praticamente um alimento in natura, porém pode sofrer alguma alteração ali no paladar, né? Pode ser até mesmo porque essa fruta foi colhida
antes do tempo, pode até ser que essa qualidade de fruta não estava saborosa nem fresca, né? Tudo isso pode alterar também. Não quer dizer que tudo que é congelado de todas as marcas vão ter o gosto aguado. Pode ser a forma que foi congelado, pode ser a matéria-prima que não estava saborosa. Então, várias coisas vão influenciar. Por isso que eu perguntei se alguém tem o hábito de comprar, porque tem o hábito de comprar, que compra sempre, poderia relatar que, não, tem vezes que eu compro que tá bom, tem vezes que eu compro que tá idêntico, tem vezes que eu compro que tá péssimo, porque também vai depender da sazonalidade, de onde foi colhido, né, e de quem plantou, que tipo de terra, tudo isso vai influenciar no sabor final. Mas, resumidamente, é uma tecnologia que busca levar, né, um alimento variado aí para todo mundo, para ser possível que todos consumam, mesmo que não plantem, mesmo que não tenha na região com fácil acesso. Então, vamos lá. Definição. Alimento congelado, alimento supergelado ou alimento supercongelado é um alimento que tenha sido submetido a um processo de congelamento a uma velocidade apropriada e com emprego de equipamento adequado. Aí é o que eu estou dizendo, vai variar muito. Às vezes, esse sabor aguado foi uma empresa que está começando, ou foi até talvez um produto artesanal, que a pessoa não soube fazer o supercongelamento. Lembram que a gente viu no início a questão do congelamento dos cristais de água? Lembram disso? Da atividade de água, dos cristais de água, que se a gente colocar naquela refrigerador da geladeira, que não é freezer, vai demorar muito tempo, um tempo muito maior para congelar aquele alimento e vai ter formação de cristais de água, que é diferente de você colocar numa câmara fria, que está a menos 20 graus, que vai congelar muito mais rápido. Então, tudo isso vai influenciar no final, né? Que vai alterar as características organolépticas desse alimento. Então, com certeza existem marcas no mercado, né, reconhecidas, que conseguem fazer o congelamento ideal para quando a gente for utilizar na nossa refeição, a gente nem perceber que aquele alimento era congelado. Vai dar a sensação de ser um alimento fresco. E essa é a intenção, né? E o mercado vem se aprimorando cada vez mais para atingir aí praticamente a perfeição. Ok? Então, quais são as características, né, dos produtos congelados? Eles se assemelham mais aos produtos frescos no aspecto e sabor que os produtos enlatados, né? Por quê? Porque ele está ali cru, ele está in natura. Aí você vai comprar um brócolis congelado. Você vai ter que refogar, você vai ter que colocar seu tempero. Então, querendo ou não, você vai ali reavivar aquela cor, você vai colocar o seu tempero. Então, vai se aproximar, vai se assemelhar muito mais de um brócolis fresco do que se você pegar um enlatado. E se você pegar, vamos pensar aí, a cenoura. Tem cenoura enlatada, tem aspargo enlatado, tem palmito enlatado, tem vários alimentos enlatados. Mas que, se você pegar esses mesmos alimentos congelados e usá-lo no seu dia a dia, você vai sentir que eles estão muito mais próximos do fresco do que o enlatado. Porque o enlatado teve que passar por todo um processamento, corre o risco de ter sido acrescido ali algum conservante, sódio, tudo aquilo que a gente já sabe, né? Porque vai estar no meio repleto de água. Então, além da água, para manter aí esse enlatado, vão ter que ter sal, açúcar e outros conservantes. Quais são as variedades, né, dos alimentos congelados? As hortaliças, pode ser ervilha, vagem, milho, brócolis, espinafre, aspargo, couve de bruxelas e feijões. E as frutas, pêssego, damasco, abacaxi, maçã, banana também dá para congelar, né? Porém, a banana você congela ela, descasca, corta rodelinhas e congela. Só que não tem como você descongelar para consumir. Você vai ter que aproveitar ela congelada para fazer uma base de um sorvete, ou bater com leite para virar uma vitamina de banana, né? Algumas frutas não vai ser possível você descongelar e ele estar na mesma forma que se tivesse fresco. Então, quais são os princípios básicos do congelamento, né? Tem que manter a temperatura baixa, tem que ser menor que menos 18 graus. Aí, mais uma vez, eu vou lembrar.
Naqueles freezerzinho de geladeira, que não é duplex, é impossível atingir menos 18 graus. Ele vai manter ali um alimento congelado, mas, por exemplo, se você coloca um sorvete de pote ali, ele descongela. Ele não vai ficar durinho igual no freezer. Só é possível manter temperatura abaixo de menos 18 graus em freezer, que fique fechado a maior parte do tempo, sem ficar abrindo e fechando, ou a câmara fria, né? A câmara mesmo de resfriamento. E também reduzir, né, a ação destrutiva de micro-organismos, oxigênios e enzimas. A partir do momento que a gente está congelando aquele alimento, a gente está reduzindo. Por quê? Temperatura, né? A gente diminuiu bastante a temperatura e nessa temperatura aí a menos 18 graus, ou mais baixo ainda que menos 18 graus, é impossível dos micro-organismos conseguirem se reproduzir. Então, temperatura é um dos pontos chaves aí, né, que possibilitam a reprodução das bactérias, dos micro-organismos em geral. E reter qualidade do produto in natura, aroma, sabor, cor e textura. É possível, através do congelamento, de conseguir aí preservar, né? Reter aroma, sabor, cor e textura. Aí, porém, existem algumas alterações, né, que podem ocorrer com o congelamento. Nem tudo são flores. O que pode acontecer com o congelamento? Pode acontecer a ação de algumas enzimas de escurecimento, que é a polifenoloxidase e a peroxidase. Pode gerar uma perda na textura, né? Essa célula pode ser perfurada, cristais de gelo, provavelmente. Pode levar a uma perda de nutrientes também, uma exudação dos nutrientes. Pode sensibilidade à deterioração microbiana. Pode alterar essa sensibilidade aí da deterioração microbiana. E pode também desidratar, né? A sublimação da água livre, perda do peso. Quando ela está sendo congelada, ela ganhou peso ali por conta dos cristais de gelo, do gelo. Porém, quando você vai descongelar para consumir, você pode perceber que foi desidratada, que ela perdeu água, que ela perdeu textura, ficou murchinha, não ficou com a mesma aparência de sempre. Então, pode ocorrer alguma dessas alterações. Não quer dizer que toda vez vai ocorrer. Principalmente se for um congelamento caseiro, que não está utilizando o freezer na temperatura correta, né? Entre outros erros aí que podem acontecer na cadeia. Então, qualidade do produto congelado, né? A função da rapidez do congelamento e a condição de armazenagem, que eu acabei de falar. Para a gente ter um produto de qualidade, para a gente conseguir realmente comercializar um congelado de qualidade, principalmente vai ser o quê? Baixa temperatura de congelamento super rápido, né? De preferência abaixo de menos 18 graus. Se colocar num freezer ali a 0 grau, a menos 1, vai ser o congelamento lento que vai levar àquela formação dos cristais de gelo, né? E também a condição que a gente vai armazenar também vai influenciar. Então, a velocidade de congelamento tem a ver com a qualidade. Congelamento rápido, cristais pequenos de gelo, de estrutura amorfa, intracelular. Melhor preservação da textura original do tecido. Já o congelamento lento vai levar ao quê? A formação de cristais grandes de gelo, que vai romper as estruturas celulares, né? Que vai alterar forma, sabor, aparência, textura. Certo, gente? Perguntas? Não. De novo, porque minha internet caiu, eu não escutei o que você falou. Quê? Não, tá perguntando Pode se tem falar um alguma pouquinho dúvida. dessas alterações? Alterações do congelamento pela forma de congelar, né? O congelamento rápido e lento. O ideal é o congelamento rápido. Porque no congelamento rápido, a gente vai ter formação de pequenos cristais de gelo que não vão interferir na textura do alimento. Já o congelamento lento vai aumentar, vai gerar, né? Aqueles grandes cristais de gelo que vão acabar rompendo as estruturas celulares desse alimento, que vão alterar textura, sabor, cor, né? Pode até realmente
quando você descongelar este alimento do congelamento lento, ele está estragado, ele não está próprio para consumo. Ok? Entendi. Obrigada. Então, quais são as operações envolvidas em um congelamento? Primeira coisa, colheita, né? Então, vamos supor aí um milho congelado. Então, vai colher o milho, vai colocar no pré-resfriamento, vai transportar, vai selecionar qual milho tá bom, qual milho tá ruim, né? Vai fazer o preparo preliminar. O que seria o preparo preliminar do milho? Vai descascar o milho, né? Tirar os cabelinhos do milho, levar para lavagem, higienização. Aí vai preparar, né? Uma mesa específica, o local que vai ser manipulado esse milho. Aí vai fazer o quê? Vai debulhar o milho, né? Vai tirar o milho ali da espiga, por exemplo. Aí vai fazer o quê? Branqueamento. Alguém sabe o que é branqueamento? Alguém já ouviu falar de branqueamento de vegetais? Eu acho que é algum processo que coloca os vegetais em água. Só que eu não sei dizer como é que tem que ser essa água. É o seguinte, vai variar de qual vegetal a gente está falando. Geralmente, você coloca numa água fervendo por 1 minuto ou 2 minutos, dá tipo uma pré-cozida, e imediatamente você coloca numa bacia de água com gelo. Aí você vai dar um choque térmico para depois você secar bem e congelar. Isso é branqueamento. Aí vai variar de que tipo se é um cozimento mais rápido, se é um cozimento mais lento. Mas geralmente, para manter a cor, né, principalmente do brócolis, da cenoura, as cores mais vivas, faz esse processo de colocar na água fervendo por 1 minuto, 30 segundos, 2 minutos, e depois imediatamente na água bem gelada, com bastante gelo, depois secar muito bem para poder congelar. Isso é branqueamento. Aí depois vai levar para o resfriamento, congelamento, né? E aí também vai depender da embalagem, porque não sei se vocês já fizeram, já viram. Por exemplo, se qualquer coisa que você está fazendo um quibe na sua casa, ou um pão de queijo na sua casa, e você quer congelar, você vai poder enrolar esse quibe, enrolar esse pão de queijo, colocar tudo numa sacola e congelar? O que vocês acham? Eu acho que tem que separar por unidade. Colocar Primeiro em você saco vai diferente. enrolar, vai colocar numa assadeira espaçadamente, colocar essa assadeira no freezer para congelar, para só depois que tiver congelado você tirar e colocar na sacolinha. Porque se você colocar a temperatura ambiente, um monte de bolinha de pão de queijo para congelar, como é que você vai descongelar isso? Vai estar tudo grudado, vai ter virado um pãozão de queijo. Então, geralmente, quando você vai congelar qualquer coisa, você tem que congelar aberto numa assadeira, para depois de congelar, depois de umas 4, 5 horas, você retirar e porcionar, colocar nas sacolinhas, né? Então, na indústria também é a mesma coisa. Depois do congelamento que você vai embalar. Porque se você embalar com tudo na textura normal, vai virar uma bola só, quando você descongelar. Ok? Aí depois você vai armazenar, né, ele congelado para ir para comercialização. E a embalagem vai ter que ter tudo que é necessário, né? Lote, data de publicação, data de validade, selo de inspeção, nome do fabricante, o responsável pelaquela fabricação, as informações nutricionais, tudo que toda embalagem tem que ter. Ok? Ok. Aí, vamos falar do branqueamento. Branqueamento é uma imersão em água fervente ou vapor, em tambores, calhas com parafusos helicoidais, sprays de água quente e vapor em túneis. Né? Isso está falando para indústrias. Qual que é a função do branqueamento? É inativar as enzimas do escurecimento, fazer uma desinfecção parcial. Por quê? Porque você está elevando bastante a temperatura, então você vai conseguir eliminar a maioria ali, né, dos patógenos daquele alimento. Retirar o ar dos tecidos, fixando a cor, né? O brócolis vai ficar mais verde, a cenoura vai ficar mais laranjada, e assim por diante. E elimina odor e sabores intensos não apreciados, né? Porque alguns alimentos a gente não pode consumir cru por causa do odor ou por causa do sabor. E após o cozimento, vai ser alterado e vai ficar mais palatável. E melhora também a textura. Então, o branqueamento veio para ajudar, tanto no processo de comercialização desse alimento congelado, quanto para a gente fazer em casa.
Se você quiser congelar, não é simplesmente congelar. Você vai ter que pesquisar para ver se esse alimento que você quer congelar, você tem que fazer o branqueamento antes. Porque alguns, se você só congelar, quando descongelar, ele não vai estar bom. E se você fizer esse processo de branqueamento em casa, quando você for utilizar, ele vai estar bom. Só que não é para todos. O alface não tem jeito. Como é que você vai colocar o alface numa água fervente? Como é que você vai colocar uma couve na água fervente? Nem todos os alimentos dá para fazer isso, né? Aí, além do branqueamento, que pode ser para alguns tipos de alimentos, nós também podemos utilizar uma forma de conservação pelo calor. Eu já tinha falado antes, né? Pode ser as compotas, pode ser geleia. Por quê? O calor vai inativar a maioria dos micro-organismos e geralmente você vai colocar o que aí? Açúcar. O que o açúcar vai fazer quando você acrescenta açúcar nas suas frutas? O que vocês acham que vai ser o papel do açúcar aí nessa conservação? Alimentar, fermentar. Não seria o mesmo que o sal? Sim, para conservar. Para conservar, né? Vamos lá entender então o que acontece. O processamento de frutas pelo calor tem o objetivo de quê? De reduzir a carga microbiana com o calor, inativar algumas enzimas que poderiam levar à proliferação ou a estragar, eliminar a água, né? Redução da atividade de água e manter as características sensoriais e nutritivas destas frutas. E aí nós temos dois tipos de conserva. Nós temos as conservas do grupo A e as conservas do grupo B. As do grupo A é o quê? Frutas ao xarope, polpa de fruta, néctar e purê, suco de frutas e xarope de frutas. Isso tem alto teor de umidade, vai ter água. Então, vai precisar de pasteurizar, certo? Quando você faz um suco para você comercializar, e para ele durar 6 meses, vai precisar de pasteurizar. Porque o suco que a gente faz normal, ele vai durar menos de um dia. Em 4 horas, geralmente, um suco de laranja já está amargando, né? Então, o grupo A, aqui nesse caso, são os que vão ter muita quantidade de água, muita atividade de água. Então, para que não deteriore, vai ter que passar pelo processo de pasteurização. É só lembrar do suco de caixinha. Lembrou do suco de caixinha pasteurizado? Ou então, lembrou aí, por exemplo, aquela geleia, pêssego em caldas, né? Pêssego em caldas, ele foi cozido, mas e aí? Passou pela pasteurização. Então, é só você tentar associar. Já os do grupo B é o quê? Compota, geleia, doce em massa, polpada, pasta de fruta, fruta cristalizada, fruta glaciada. O que aconteceu com esse grupo aí? A gente acrescentou o que nesse grupo aí em excesso para fazer uma compota ou para fazer uma fruta cristalizada? O que a gente colocou? Água? Açúcar. Açúcar. Então, colocando açúcar em fogo alto, a gente conseguiu o quê? Que essa água evaporasse, né, durante esse cozimento ali, e com a adição de açúcar, a gente está conservando. A gente está diminuindo o quê? A atividade de água deste alimento, né? Então, na pasteurização, é o tratamento térmico que destrói parte, mas não todos os micro-organismos presentes no alimento. Por isso que qualquer alimento que sofreu pasteurização, depois de aberto, ele vai ter que ficar dentro da geladeira com uma validade curta aí de 2, 3 dias, geralmente. Por quê? Porque você não conseguiu destruir tudo e quando você abriu, ele entrou em contato com o quê? Com oxigênio, né? Então, alguns micro-organismos aí aeróbicos vão entrar em contato com o oxigênio e vão voltar a reproduzir e vai acabar deteriorando esse alimento. Seja ele leite, seja ele molho de tomate, seja ele o suco de caixinha, tudo que foi pasteurizado, após aberto, ele tem um prazo de validade curto. Por quê? Porque a gente não conseguiu destruir todos os micro-organismos presentes, só alguns, né? Lembrando que pasteurização é o binômio tempo-temperatura, que depende do método e do produto. A gente tem a pasteurização rápida e a pasteurização lenta, né? E tem o UHT, que é ultra rápida. Já
Esses métodos combinados à pasteurização é o quê? Refrigeração, que eu acabei de falar, né? Teve pasteurização, mas tem que ser combinado com refrigeração. E pode também ser acrescido, né, com conservação química, ácidos orgânicos, micro-organismos e escurecimento enzimático, ou o metabisulfito de sódio, Na2S2O5, né, que pode ser acrescentado para conservação química. Ou também as embalagens herméticas. O que é embalagem hermética? Aquela embalagem super fechada, que não vai conseguir passar, não vai conseguir entrar nenhum átomo de oxigênio, né? Ele está completamente selado. Embalagem hermética é que não permite nenhuma troca com o meio ambiente. Ok? Aí um exemplo aí, né, da conservação pelo calor. Uma fruta em calda ou um xarope. Como é que acontece a fabricação aí de uma fruta em calda ou de um xarope, né? Vai ter a recepção aí, a seleção da fruta, aí vai ser lavada, higienizada, sanitizada essa fruta. Aí se precisar de descascar, vai descascar, se precisar de cortar, vai cortar. Aí vai passar pelo branqueamento dessa fruta, água quente, água fria. Aí depois ele vai ser acondicionado, né? Aí vai ter a adição aí de açúcar e vai ter uma elevação da temperatura que vai formar aí a calda, o xarope, que vai ficar ali fervendo, né? De 75 a 80 graus, com a adição de um xarope de açúcar, né? Com mais ou menos 60% de fruta. Aí, depois disso, vai ter o fechamento hermético, seja em lata, seja em vidros, né? Aqueles potes de vidro com a tampa bem fechadinha, que a gente nem consegue abrir depois. E aí vai passar por um processamento térmico após esse fechamento hermético, que pode variar aí, né? Até 100 graus durante 10 minutos. Depois vai passar pela rotulagem e vai ser armazenado, né? Observação. A adição de glicose deixa... Não estou conseguindo ler. Deixa a calda mais brilhante. Ah, tá. Deixa a calda mais brilhante e... Ácido cítrico. Ácido cítrico ou tartárico, né? Que vai garantir o pH menor que o 1,5, que 4,5. Lembrando que o pH baixo também vai auxiliar aí a não proliferar os micro-organismos, né? Então, isso aqui é um exemplo de uma indústria aí que fabrica fruta em calda, tipo o pêssego em calda ou um xarope. Já a conservação de frutas pela pressão osmótica, que é o quê? Com adição de açúcar, né? O que vai acontecer? As frutas vão absorver o açúcar que vai aumentar a pressão osmótica, né? Açúcar, que vai levar o quê? A diminuir a atividade de água. Então, toda vez que acrescentar açúcar, vai ser o mesmo que acrescentar o sal, né? Você vai substituir ali a água pelo açúcar, que vai levar o quê? Diminuir a atividade de água, diminuir o crescimento microbiano ou até impede. Ok? Ok, gente? Ok. Então, vai ter uma troca aí, né? De água por açúcar. Por isso que vai durar mais tempo. Então, como é que a gente faz para produzir uma geleia? Se for com frutas verdes, né? Ou de vez, ou rijas, vai ter que passar por aquecimento com água e ácido para desintegrar. Agora, se a fruta já estiver bem madurinha, ela já vai desintegrar mais rápido, que vai passar pela filtração. Aí, depois disso, vai formar um caldo. Nesse caldo, né? Vai ter adição de açúcar. E vão medir esse pH para ver como é que está esse pH. Se precisar, vai ter uma alteração desse pH com a adição de algum ácido, porque a gente quer o quê? Esse alimento com pH menor possível para que combata aí a reprodução microbiana, bacteriana. Aí vai ter aí essa concentração rápida, ajuste de pH,
E um ponto final. BRICS, gente, é Vocês vão ver, acho que no próximo capítulo, quando a gente falar de açúcares. Próxima unidade. BRICS aí, entre 65 e 68 graus BRICS. É a quantidade de açúcar, a quantidade doce que tem nesse xarope que é crescido aí, né? E aí depois ele vai ser acondicionado. BRICS é uma medida, como se fosse graus Celsius. BRICS é uma medida para o teor de açúcar do alimento. Ok? Ok. Perguntas, gente? Não. Então, geleia e geleiada é o quê? Uma conservação por osmose, né? A pectina interage com o ácido do açúcar e forma uma rede fibrilar que retém a água. Aí, a pectina, né? Porque fruta tem pectina. Cadeias extensas de ácido poligalacturônico, parcialmente esterificado, metilado. A faixa ideal é de 0,5% a 1,5%, conforme o poder da geleificação, né, dessa fruta. Aí faz o teste de álcool com a consistência firme. Porque, gente, quando essa fruta foi cozida ali, foi desidratada, ela pode gerar, né, um produto alcoólico, que é o quê? Como que é produzida a cachaça? A cachaça vem de quê? Vem da cana-de-açúcar, que é uma fruta, né? É possível você produzir cachaça de vários tipos de fruta, que isso aí naturalmente acontece quando essa fruta recebe esse aquecimento aí ou qualquer outro processo que vá levar essa formação. Então, tem que ter sido feito esse teste aí para colocar no comércio, né? E o açúcar vai estar 65% a 70% de açúcar vai estar numa geleia, numa geleiada. Então, geleiada é o processo semelhante ao da geleia, porém com pedaços de frutas. Vocês já comeram, é muito comum em Minas, goiabada cascão? Quem já comeu sabe a diferença da goiabada cascão para essa goiabada industrializada. Essa goiabada industrializada é açúcar puro e está longe a goiaba. Agora, a goiabada cascão, você morde e você sente os pedaços da fruta. Você sente a goiaba no meio, você sente a sementinha da goiaba, né? Então, é geleiada no caso, porque você tem pedaços mesmo ali da fruta. Ok? Ok. Então, conservação de hortaliças pelo calor, né? O exemplo aí, ó, do palmito. O palmito estava cru, então ele foi o quê? Cozido. Enlatamento de hortaliças de baixa acidez. Qualquer alimento com atividade de água maior que 0,85 e pH maior que 4,5. Possibilita o crescimento de micro-organismos patogênicos, principalmente qual? O famoso Clostridium botulino, né? Nas condições normais de armazenamento. Exemplo, milho verde, ervilha, vagem, palmito, etc. Então, qualquer alimento que tenha atividade de água maior que 0,85 e o pH maior que 4,5 está sujeito, né, a possibilitar o crescimento de Clostridium botulino. Então, por isso, tem que sofrer aí a conservação pelo calor para não estragar. Então, qual que é o método de preservação pelo calor? A esterilidade comercial, que é o quê? A destruição de micro-organismos patogênicos e deteriorantes resistentes ao calor que, durante o período de comercialização, não possam se desenvolver. Então, essa pasteurização aí pelo calor é para conseguir eliminar, destruir esses possíveis patogênicos e deteriorantes para que ele possa ser comercializado com uma data de validade ampla, né? Longa. Às vezes até anos, dependendo do produto. Milho mesmo, se não me engano, é mais de 2 anos que ele fica enlatado. Então, vamos lá por um fluxograma do processo de enlatamento de hortaliças de baixa acidez,
né? Baixa acidez, o quê? Que o pH está acima de 4,5. Então, pega a matéria-prima, limpeza e seleção dessa matéria-prima, vai sofrer o corte, descascamento, ou, né, picar, separar, o que seja, vai passar pelo branqueamento, vai sofrer uma acidificação de salmoura, vai ser acondicionado, vai sofrer exaustão, esterilização, prova de esterilização, e aí sim ele vai para o mercado, ok? Então, ele tem que passar por todo esse processo para conseguir chegar no mercado para ser comercializado. Isso aqui são o quê? Enlatamento de hortaliças de baixa acidez. Baixa acidez é o quê? Voltando aqui, pH maior que 4,5. Não esqueçam disso. E também, né, pode acontecer aí a acidificação no processo térmico de hortaliças, que é o quê? Abaixar esse pH aí 4,5, diminuir esse pH. Como? Para quê? A gente vai tentar abaixar o pH para inibir o Clostridium botulino. Por exemplo, o palmito, o pH dele é entre 6 e 6,2. Então, ele não é ácido. Ele né? Ele tá muito alto esse pH. Então, a gente tem que tentar diminuir esse pH, baixar, para ficar menor que 4,5. Porque quanto mais ácido o meio, mais difícil vai ser a reprodução, né, do Clostridium botulino. A gente vai inibir. Então, qual é a vantagem de acidificar, por exemplo, o palmito? A gente vai diminuir a temperatura e o tempo de esterilização, de 80 a 100 graus de banho-maria. A gente vai diminuir a descoloração e vai preservar a textura, né? Porque os ácidos atuam como melhoradores de sabor. Vocês já perceberam, gente, que o palmito enlatado, o palmito do vidro, quando a gente come, ele tem um ácidozinho, tipo um gostinho de conserva mesmo, de vinagre? É isso. É a acidificação que esse palmito sofreu para abaixar esse pH para não ter o Clostridium botulino ali, né, se reproduzindo e deteriorando, e a gente consumir um alimento e ter, né, poder até ir a óbito. E assim, por menos tempo e em menor temperatura, consegue preservar a cor e consegue preservar a textura. Daí vai ficar mais próximo aí do alimento in natura possível. E também temos os ácidos orgânicos, né, cítrico acético, que vai aí melhorar essa curva de acidificação desse produto. Exaustão. Ninguém perguntou o que era exaustão. Teve em todos os fluxogramas que apareceram aí, apareceu essa palavrinha exaustão. Ninguém perguntou, mas vamos falar o que é. Exaustão é o aquecimento a 80, 85 graus Celsius no interior do recipiente de banho-maria, ou vapor injetado, ou em túneis de vapor insuflado na indústria. A exaustão é utilizado basicamente na indústria, né? Que a gente vai conseguir atingir no interior daquele recipiente já fechado, isolado hermeticamente, de 80 a 85 graus. E qual é o objetivo da exaustão? É retirar o ar do interior das embalagens, já com o alimento, para evitar oxidação, corrosão interna das latas e desenvolvimento de micro-organismos aeróbicos, né? Aí depois vai ter o fechamento da lata ou do vidro hermeticamente para estar ali praticamente estéril. Pergunta, gente? Perguntas? Professora, Quando a gente utiliza, por exemplo, quando a gente abre o vidro e a gente utiliza o que está dentro, se a gente não utilizar tudo, a gente pode fechar e deixar e manter na conserva? Sim, mas aí você tem que observar o que está escrito no rótulo do produto. Porque aí vai falar lá, pós-aberto, manter em temperatura tal por tantos dias. Não é abrir e deixar lá 2 meses na geladeira, não. Porque a validade vai diminuir drasticamente. Por quê? Porque quando você abriu, aquele ambiente que estava sem nenhum contato com oxigênio vai ter contato agora. Então, aquelas bactérias que sobreviveram ali, aqueles micro-organismos, eles vão voltar a se reproduzir. Mesmo contendo sal ou açúcar, tem água, tem atividade de água. Então, você tem que observar a embalagem, o que o produtor está falando ali.
quantos dias você pode mantê-lo sob refrigeração. Ok? Ok. Ok. Mais perguntas, gente? Podemos passar? Sim. Então, conservação de frutas e hortaliças pelo controle da umidade. Quais são os exemplos, gente? Principalmente de temperos. Hein, gente? Dê um exemplo aí de uma hortaliça que passou pelo processo de desidratação que a gente utiliza muito. Couve? Couve? Desidratada? Onde que você compra? Cebola, Hã? alho. Cebola, alho, orégano, ervas finas, Colorado. colorau, açafrão. Tudo isso, gente, vem de uma hortaliça que foi plantada, que foi colhida, que você pode usar tanto fresca quanto desidratada. Só que, mais uma vez, eu falo, a facilidade, o acesso do desidratado vai conseguir atingir um maior número de pessoas, né? Maior quantidade de pessoas. Por exemplo, algumas pessoas têm plantado em casa ali um cheiro verde, uma cebolinha, um coentro, mas nem todo mundo tem um orégano plantado, tem um alecrim plantado, né? Essas ervas no geral que a gente sempre utiliza. Tem uma pimenta do reino plantada, vai ter um urucum plantado para tirar e fazer o colorau, né? Fica surreal. Então, são facilidades, né, da desidratação que a gente consegue comprar com uma validade bem ampla por ser desidratado e a gente utiliza por muito tempo. Ok? Agora, vocês já viram no Casa Grande e no Rondelli que está vendendo tudo desidratado? Vagem, cenoura, vários legumes, tipo de tira-gosto? Alguém já viu? A granel? Tem tanto no Casa Grande quanto no Rondelli. Aí tem vagem, tem cenoura, tem batata baroa, tem alho, tem coco seco, desidratado, umas lascas. Tem muita variedade. Então, assim, tá utilizando a tecnologia, né, a favor aí, e querendo ou não, acaba melhorando a qualidade até dos tira-gosto, que antigamente era só amendoim, né, ou no geral aí os muito calóricos, né, que é amendoim, macadâmia, pistache, amêndoa, com muita caloria, muita gordura. E aí desidratando e salgando aí legumes, torna também o tira-gosto mais saudável, né? Tá desidratado, aí tem que tomar cuidado com as calorias, porque o desidratado tem um volume menor e a pessoa acaba consumindo muito mais. Mas também pode ser uma forma de consumo para quem não gosta de consumir normalmente uma salada, por exemplo. Então, atinge dois grupos, né? O grupo dos de tira-gosto aí, que vai ajudar a não consumir tanta caloria, e também o grupo das pessoas que não gostam, na infância não consumiram, que são adultos hoje, que têm um paladar infantil, que não conseguem aprender a comer verdura, salada, pode ser uma alternativa, consumir esses desidratados também. Só que o valor é bem salgadinho, viu? É bem carinho. Então, vamos lá. Secagem e desidratação. Pode ser a secagem natural, que é o quê? Exposição do alimento ao sol nos primeiros dias e depois na sombra. Vantagem, baixo custo e boa aparência. Desvantagem, o tempo, né? Vai demorar de 4 a 5 dias, vai ter uma maior predisposição à deterioração, vai depender do clima, né? Das condições sanitárias, se são precárias ou não, tudo isso vai influenciar na deterioração. Então, existe sim a secagem natural, aí no exemplo aí tá até a foto com a tela para proteger, para que nenhum inseto, né, pouse, mas mesmo assim, aqui parece que ser banana, né?
Eu acho que é banana. É assim, o sabor vai ser muito parecido, mas é a questão do tempo, de 4 a 5 dias, e do risco de deterioração. E temos a desidratação, que é a secagem pelo calor produzido artificialmente em condições de temperatura, umidade e corrente de ar controlados. Quais são as vantagens da desidratação? Boas condições higiênicas, independe das condições climáticas, né? Que dependendo de estar fazendo sol ou chuva, a gente vai utilizar o calor e vai ter um volume muito maior de produção. Só que a desvantagem é o quê? O custo com esses aparelhos, com esses utensílios que vão desidratar, né? Que são utensílios caros, né? E geralmente utilizados em indústrias. Então, se você quer fazer para você, ou se ele é artesanal, vai ser melhor fazer ao natural, ao sol ali, mesmo correndo o risco de ter uma deterioração. Aí vamos aí, um exemplo de um fluxograma de desidratação. Pega a hortaliça ou a fruta, seja banana desidratada, maçã desidratada, ou tempero, né, que você quer desidratar, a folha de orégano ou de alecrim, para lavar, higienizar, né? Se precisar descascar, se precisar branquear, mas geralmente não precisa. Aí você vai desidratar ou colocar na secagem ao sol. Depois de 4, 5 dias, se for com a secagem ao sol, ou depois de alguns minutos ou horas da desidratação por calor, você vai acondicionar da maneira ideal, né? Vai verificar qual é o teor de umidade desse alimento. Ele tem que ter no máximo 21% de umidade. Se não tiver, você vai voltar para a secadora para atingir esse 21% de umidade. Vai embalar e vai armazenar e vai comercializar ou consumir em casa. Então, esse é o processo de desidratação. Seja ele pelo sol, pelo calor natural, ou nos utensílios aí, nos fornos próprios para desidratação. Alguém já viu, gente? Desidratação ou essa caseira aí no sol, ou em alguma mini empresa da região aí, mini indústria que desidrata banana, maçã. Alguém já viu? Já vi a caseira. Caseira? Tem alguém aí que é de Mucuri? Que mora em Mucuri? Tem ninguém de Mucuri? Ô, professora, o secamento no sol, o alimento vai direto, os raios entram direto no alimento? Ou Sim. o certo seria ficar debaixo de uma cobertura? Não, é o sol que tem que aquecer ali, que tem que secar. Debaixo da cobertura, o sol não vai atingir. Ele fica no sol. Igual a carne de sol, que na verdade é de lua, né? É no sol. E eu estou perguntando se tem alguém de Mucuri, porque em Mucuri tem uma fazenda, um sítiozinho, e tem um pequeno produtor lá, que ele chama Toninho. Todo mundo conhece ele, Toninho. Toninho do mel. Que ele produzia mel. E ele tem lá uma mini, né, empresa, que ele seca banana, ele tira extrato de própolis, ele faz essas tinturas que vende geralmente na Nativa, produtos naturais. Ele faz todo esse processo aí de desidratação e secagem. E aí ele tem alguns fornos, né? Ele começou a industrializar, mas ele começou pequenininho. Agora ele já conseguiu o selo de inspeção e já está vendendo no supermercado de Mucuri os produtos dele, que antes ele não tinha. Aí agora ele já consegue comercializar mesmo, ele está aumentando. Então, se tiver alguém de Mucuri aí ou alguém que conheça, pode combinar de visitar, que ele adora receber. Se falar que é estudante de nutrição aí que ele gosta mesmo. E é uma gracinha, é tudo organizadinho. Ele é agrônomo, o filho dele também é agrônomo, eles têm, né, uma plantação lá de agrofloresta, tudo orgânico. E geralmente ele só desidrata e vende esses produtos que ele planta orgânico. Então é bem legal, quem tiver oportunidade de conhecer, conheça, visite, que é bem interessante. Que é da região assim que eu conheço é ele. Aqui em Teixeira eu não sei, não conheço. Se alguém souber também, pode me falar que a gente tenta uma visita, depois que acabar a pandemia. E liofilização. Lembram desse nome, gente? Eu já falei várias vezes. O que é liofilização?
Qual é o alimento liofilizado que a gente consome muito? Hein, gente? Ninguém lembra de eu falar essa palavra? Liofilização? Alô? O leite é o quê, gente? Quando o leite ele passa pelo processo de liofilização, ele vira leite o quê? Creme de leite? Pasteurizado. Não, leite em pó. Liofilização é o processo de transformar o líquido em pó. O líquido em sólido, no caso pó, né? Liofilização, congelamento do produto e posterior aumento da temperatura sob vácuo, quando ocorre a sublimação da água. Com isso, a gente reduz perdas de voláteis, ações enzimáticas e desnaturação das proteínas. Propriedades químicas e sensoriais não se alteram. Olha o desenho aí, ó, de sublimação, ó, do sólido para o gasoso. Solidificação, sólido, líquido e gasoso. A sublimação é o quê? Do sólido para o gasoso, né? Nesse caso nosso é do líquido para o sólido. Por quê? Primeiro vai congelar. Eu passei um videozinho na época do leite para vocês. É uma máquina que faz o leite em pó, vocês não lembram? Eu assisti. E tinha leite em pó e depois tinha do café em pó, café solúvel. É isso aí, pega o Tinha leite até ovo em pó. natural. Pega o leite natural, resfria esse leite, congela esse leite e aí ele joga tipo, numa panelona aquecida, tipo pulveriza, na verdade, tipo um aerosol daquele leite, que aí em contato com essa parede aquecida ele vai virando leite em pó. Isso é liofilização, porque a gente consegue preservar as propriedades químicas e sensoriais. Porque quando você volta com a água, né, hidrata novamente o ovo, ou o leite, ou o café, ele recebeu a água que ele tinha perdido. Só isso, ele volta ao sabor natural, como se ele estivesse fresco. Então, é liofilização, que é o nome ideal da gente falar. O nome Eu correto. assisti o vídeo e não lembrava desse não, professora. É liofilização. Ok? Então, vantagens do processo: produto instantâneo, estabilidade microbiológica. Por quê, gente? Estabilidade microbiológica. Hein, gente? Hein, gente? Por que vocês acham que é uma estabilidade microbiológica? Gente, vocês estão aí? Alô? Água. Aí não E vai aí, se purificar as bactérias? vai ser o quê? Não tem a água, né? Estabilidade. Aí, tipo Justamente. assim, não vai. Retirou completamente, desidratou, não tem mais água. Então, não tem atividade de água. Então, levou uma estabilidade microbiológica. Não quer dizer que esterilizou, não quer dizer que eliminou todos os patógenos. Mas pelo fato de não ter água, não vai ser possível a reprodução desses patógenos, porque precisa da água, né? Atividade de água, zero, está desidratado, ok? Então, por isso a estabilidade microbiológica. Enquanto ele está em pó, ele está estável, não vai ter reprodução. Vai ter a manutenção do sabor e do aroma, né? Assim que você devolve a água para esse produto liofilizado, você vai automaticamente sentir o mesmo sabor e o mesmo aroma dele fresco, normal. A ausência de reações oxidativas, né? Ele não vai oxidar. Forma e texturas similares ao original. E é adequada para alimentos em forma de pedaços também, né? E principalmente, mais uma vez, para atingir todas as regiões mais longes, mais difíceis de acesso, né? Porque ele vai ter uma validade muito maior. Um leite em pó, a validade dele é de 1 ano, né?
que é mais que o dobro de um leite de caixinha, o HT. Só por aí vocês podem ter uma noção dos benefícios, né, das vantagens. Tem também a atomização, lembra que eu falei o spray? Que é aquele quem tá na dúvida, é só voltar naquele videozinho lá do leite em pó, que é isso aqui tudo, atomização. Spray dryer, secagem por atomização ou aspersão, favorece o aumento da vida útil, manutenção do sabor, aroma e cor, diminuição da agroscopiciosidade e obtém um produto em pó, que é aquele negócio, aquela panela lá bem quente, que joga tipo aerosol o leite, que faz ele grudar naquela panela e virar o leite em pó. Ele desidratar. Então, etapas da atomização. O fluido é disperso como gotículas, né? Grande área superficial. O contato dessas com a corrente de ar é aquecido. A evaporação do solvente, água e a formação de partícula sólida. E o produto seco é transportado por uma corrente de ar e coletado lá embaixo. Ele ainda tira lá embaixo, assim, desenrosca e tira lá de baixo o leite em pó. Vantagens: controle da uniformidade do tamanho das partículas e manipulação das variáveis do processo. Processo contínuo. Condições de operação podem ser alteradas sem interrupção da secagem. E rapidez e rendimento, né? A evaporação ocorre em segundos. E o processo é não agressivo ao produto, né? É adequado aos alimentos com alto teor de compostos bioativos, termossensíveis, que passa por um curto tempo, ali, um período muito curto, né, de contato com essa fonte de calor, que não vai alterar nem o sabor, nem a textura, nem o odor, porque é muito rápido esse processo de aquecimento. Temos também algumas outras tecnologias nem tanto convencionais, né? Por exemplo, radiação gama. Alguém já ouviu falar dessa tecnologia aí? Radiação? Tem, gente? Eu nunca ouvi, não. Então, o que é radiação? Radiação é energia radiante que se move através do espaço na forma de ondas eletromagnéticas, né? Características por frequência e comprimento da onda. Aí nós temos vários tipos de ondas, né? Raios cósmicos, raios o quê? O segundo? Você parou onde? Falou qual? Hã? Raio gama, raio-x. raio-x, Raio o quê? raios gama, Raios raios cósmicos, do raios X, gama, raios X, raios ultravioletas, ultravioleta, luz sensível, infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio e energia de corrente alternada. Aí vocês estão vendo a onda ali, né? Do azul até o rosa, de alta frequência até baixa frequência. sim. Então, isso aí são exemplos, né, de radiação que fazem parte do nosso dia a dia. Tirando ali a primeira e a segunda, a partir do raio-x aí, tudo faz parte do nosso dia a dia. Então, essa tecnologia não convencional, chamada raio gama, né? Qual é o princípio dela? Exposição dos alimentos, embalados ou a granel, a uma fonte de radiação ionizante durante um período necessário para se obter as alterações desejáveis. Então, como que isso acontece? É uma fonte de energia, o isótopo cobalto 60, que vai produzir a emissão controlada de raios gama. A dose de radiação é igual à quantidade de energia absorvida por uma determinada massa de alimento, né? Então, Gray, GY, é absorção de 1 joule por quilo de alimento. Aí, por exemplo, tem um alimento que todo mundo come, que nem imagina que ele passa por esse processo. Ou alguém sabe de um alimento que passa pela radiação ionizante aí para conservar. Um alimento até carinho, mas que a gente sempre compra. Alguém arrisca? Um alimento que estraga muito fácil. Parece que no caminho do supermercado para casa da gente ele já está estragando. Alguém sabe? Que fruta é essa? Pegou. Hã? É uma fruta. Pegou, eu não sei não. Morango.
Ah, mas Os morangos, já embaladinhos ali, eles passam por essa radiação para tentar prolongar a vida útil deles. Aqui é o desenho de como acontece essa penetrabilidade da radiação. Então, a radiação gama, qual que é a ação dela nos alimentos, né? Ela vai produzir a morte dos micro-organismos, os danos no DNA desse micro-organismo, vai matar, vai inativar aquelas enzimas de escurecimento, vai inibir brotamento, raízes e tubérculos, e vai desinfestar grãos e cereais, e pode levar ao retardo da maturação e da senescência da fruta, principalmente do morango, né? Vai tentar retardar aí que ele amadureça mais rápido, que ele envelheça e estrague mais rápido. Por isso, às vezes, muitas vezes a gente vê, foi ontem que eu fui no Casa Grande, o morango estava todo verde. O morango já é colhido antes de amadurecer, pelo fato dele ter a vida útil muito curta. E principalmente aquelas embalagens na caixa ficam em cima do outro, tem aquele contato. Quando a pessoa vai comprar, geralmente ela aperta, né? Tudo isso vai levar aí ele é muito sensível. Então, uma das formas aí é utilizar a radiação para tentar, pelo menos, esterilizar ali, matar os micro-organismos, que aí o que vai acabar levando a deterioração mesmo é só o físico ali, né? O apertar na hora que você vai escolher, ou no transporte, na caixa, peso, só isso. Mas em questão de mofar, de estragar, é depois de muito tempo que ele já está exposto. Se você compra um verde igual estava hoje, ele não vai estragar fácil, ele vai demorar em uma média de 1 semana para começar a estragar. Mas se um começa a mofar, todos mofam. Vocês já perceberam isso? Você comprou o morango de manhã, tá bom. Você olha de tarde, se você não tirou daquela embalagem, não higienizou direitinho, não secou, já começa a mofar. No outro dia já está tudo mofado, é muito rápido, né? Por quê? Porque é muita água. O morango, ele tem baixíssima caloria, gente. Não sei se vocês sabem, mas 20 morangos equivalem a uma maçã, a uma banana. 20 moranguinhos daquele, que é praticamente aquela caixinha, né? É a caloria de uma fruta. Por quê? Porque ele tem muita água. Por quê? Porque o índice glicêmico dele é muito baixo. Então, por isso que a caloria dele é baixa. Por isso que ele pode comer muito, né? Mas aí, pelo fato de ter muita água, muita atividade de água, né, que vai levar aí a deterioração mais rápida. Então, um dos meios que utiliza aí, que é muito utilizado, é essa radiação. Ok? Ok. Perguntas? Não. Nenhuma pergunta? Nada, nada? Nada. nada. Pois é. Então, passei aquela atividade para vocês fazerem, vocês viram? Sim. Que é para elaborar o fluxograma. Pois é, se vocês quiserem, seria bom já fazer logo. Eu já vou corrigindo logo. Tá onde? Eu postei no grupo que tá. Eu postei no grupo ontem. Na hora que eu postei a atividade, eu postei no É grupo do para fazer um WhatsApp. fluxograma desse trabalho aqui das frutas, professora? Não, é o que tá Não. lá na atividade.